Isso, que é já já. Já estou conectando aqui. Tá bom. Pronto, Ana, tá ao vivo. Pode começar. Olá, pessoal. Como é bom poder estar aqui falando com vocês, mesmo virtualmente, mas é com grande alegria, que eu estou aqui neste momento para nós darmos continuidade ao nosso, conteúdo de artes, certo? E assim, espero que vocês estejam bem. E o recadinho que eu dou é que vocês já estão sabendo que estamos na Semana Champanhar e acompanha aí nas redes sociais, Instagram, tudo o que está acontecendo, que a escola está mobilizando, mesmo virtualmente, para vocês sobre a Semana Champanhar, ok? Então, gente, o conteúdo da aula de hoje, tá? Hoje nós vamos dar aqui continuidade, certo? Não está passando. Ana, se não estiver passando, aí tu pode descompartilhar e compartilhar novamente, não tem problema. Tenta passar com as setinhas, ver se passam. Pois é, a setinha. Aí para descompartilhar, tu vai no Teams, clica no mesmo botão, aquele da setinha, vai descompartilhar e compartilha novamente. Aqui. Cadê? Parar de compartilhar. Isso, para. Pronto, aí agora tu vai com o processo do início de novo, para compartilhar novamente. Certo. Pronto, já está vindo. Pronto. Ok, gente. Dando continuidade, tá? O conteúdo de hoje, tá? Nós vamos abordar sobre o academicismo brasileiro, ok? Assim, para dar início, tá, esse assunto academicismo, eu tenho que recapitular, tá, aí para vocês o seguinte: o que é academicismo, E, no caso, quando nós estudamos em sala de aula, nós vimos o academicismo, e também o vanguardismo, certo? São duas modalidades artísticas, digamos assim, a arte acadêmica e a arte de vanguarda, Recapitulando, na arte de vanguarda é algo inovador, diferente, algo que vai chamar a atenção, algo que está à frente do seu tempo, tá? E no academicismo, não. A arte acadêmica, ela tem maior rigor, certo? Segue regras, o artista, ele tem que fazer um estudo, não é só a arte, pela arte, ele tem que estudar, tem um certo rigor, tá? Diferente da arte de vanguarda. E hoje nós vamos estudar, certo? Como foi essa arte acadêmica aqui no Brasil, tá? Já de início, vocês podem observar aí na imagem, uma cena que vocês já devem ter visto no livro de história de vocês, que o professor de história deve ter comentado sobre essa cena. Vamos adiante, que mais na frente eu vou falar sobre ela. Academicismo brasileiro. No Brasil, por muito tempo, a produção artística foi predominantemente acadêmica. Em 1816, chegou ao país um navio que trazia a missão artística francesa, composta por um grupo de artistas, entre eles Jean-Baptiste Lebrun e Nicolas Antônio Taunay, para registrar as cenas e costumes brasileiros. Usaram o estilo clássico dos acadêmicos europeus. Como assim, gente? Logo aí nesse primeiro parágrafo, ele fala dessa produção predominantemente acadêmica. Como assim? A arte, até então, como vocês devem lembrar das aulas de história, lembrando sempre, não tem como estudar arte sem fazer o link com a história, Você tem que conhecer, tem que ter o contato, tem que saber, tem que conhecer
a história do povo para entender a sua arte. Aí, bem, a arte acadêmica, no caso, foi trazida juntamente, né, com os nossos colonizadores, né, artistas, né, que traziam tudo que era feito na Europa, né? Essa arte acadêmica veio de lá e eles trouxeram esses artistas que passaram a produzir essa arte no Brasil. Até então, não era uma arte feita por brasileiros, ok? Então, veio esse grupo, como tem dizendo aí, Missão Artística Francesa, certo? Então, pela imagem, vocês podem observar aí, né, que é um cenário, né, que tem indígenas, né? Então, foi um período, né, que esses artistas retratavam tudo que acontecia, tá? Não é como hoje, a facilidade que nós temos para fotografar, filmar. Então, esses artistas, eles vieram, tá, com esses colonizadores, esse grupo, né, tanto para fazer registros, tá, das imagens, o que tinha aqui no Brasil, como também para divulgar, né, a arte acadêmica. E, no caso, eles retratavam, né, no caso, o dia a dia, o cotidiano, tá, desses colonizadores e dos povos, né, no caso, os povos indígenas que aqui estavam, como vocês veem aí na imagem, tirada aqui, certo? Caçador de Escravos, 1820, 1930, do Museu da Arte de São Paulo. Agora vamos aqui. Academicismo brasileiro. A Academia Imperial de Belas Artes. Inaugurada no Rio de Janeiro em 1826, tornou-se a principal escola de arte do país. Mais uma vez eu falo para vocês, né? Teve o interesse de trazer a arte para o Brasil. Então, foi feita essa escola, né? Criaram a Escola de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Ok, gente? Tá aí, né? Retratada mais uma cena histórica. Academicismo brasileiro. Além da produção de obras com paisagens dessa época, alguns academicistas brasileiros tinham estreita relação com o governo de Dom Pedro II. Assim, suas pinturas traziam imagens de temáticas históricas que buscava enaltecer o império. Aí a gente chega num ponto muito importante, tá? E crucial, né, da aula de hoje. Para que vocês entendam, né, essa arte acadêmica, em especial brasileira, né, ela tinha muito esse caráter. Né? Dom Pedro contratava esses artistas para retratar os acontecimentos, né? E assim, eles tinham, era assim, ele contratava e realmente dizia, né? Eu quero que você retrate esse fato histórico de tal maneira, né? Talvez vocês já devem ter ouvido falar também nas aulas de história, que muitas das cenas que vocês veem lá no livro não tem aquela pompa toda, né? No caso da independência do Brasil, imagens de algumas batalhas, né, de maneira grandiosa, imperosa, realmente, né? Você vê aí na tela, e não era bem daquela maneira, tá? O intuito aqui era enaltecer o império. Aqui nós temos Vitor Meirelles, com o quadro Batalha de Guararapes. Certo? Vitor Meirelles é um dos grandes nomes, tá, desse período, aqui no Brasil. Aí nós temos aqui a Batalha de Guararapes, foi uma batalha, uma resistência, tá, do povo do Nordeste contra a colonização holandesa, ok? Agora vamos aqui. Outra imagem, né, o Grito do Ipiranga, de Pedro Américo. Esse é um clássico, tá, gente? Que sempre, alguns historiadores falam, né, que como a gente estuda nos nossos livros, né, de maneira grandiosa, o ato da independência, né, Dom Pedro lá no seu cavalo, muito cheio de pompa, né, fazendo lá, dando o grito de independência. Aí temos aqui a imagem, né, tudo,
muito bonito, mas relatos históricos falam que não era bem desta maneira, né? Eu sempre costumo dizer que assim, a gente pode associar o que acontecia nesse período, né? No caso do imperador, contratava esses artistas e meio que disfarçava aí a realidade, né? Nós temos hoje aí também, né? Hoje nas redes sociais, algumas fotos, algumas imagens, né? Alteradas, né? Os fake news. Ok? Vamos lá. Aqui as considerações, tá? Finais. No caso, nós vamos recapitular o conteúdo da aula de hoje. Academicismo. Sempre fazer relação com o que é vanguarda. Na arte acadêmica, você precisa de regras, tá? Você precisa ter um rigor formal, certo? Para compor essa arte. Ela se aproxima da realidade, ok? Mas, e no caso, a de vanguarda, não. Você pode fugir do rigor, pode usar a criatividade, ok? No caso, né, sem um rigor, né, sem o que é esperado, o que é mais esperado, o inesperado, digamos assim, na vanguarda. E no academicismo, não. E o ponto alto, ok? No academicismo, no academicismo, retrata a realidade, tá? E no academicismo brasileiro tinha muito essa questão da influência, né, do imperador. Muito que era retratado, né, já que eles artistas eram contratados, tinha aí a influência dos colonizadores para que realmente o que seria colocado ali, ok, nas telas. Ana Paula, alguma consideração aí, alguma pergunta? Tranquilo, professora, pode seguir, viu? Certo. Aí, então, gente, nós vamos aqui observar agora aqui algumas imagens, tá? Como eu falei, essa mesma aqui do final. Como eu falei, a questão das regras, tá? Ao analisar, você vê realmente o cuidado, né, ao fazer a pintura, certo? Ao fazer a pintura, ter todo um cuidado, né, de ser próximo à realidade, né? Você, um retrato fiel, certo? Aquela questão, no caso, de você retratar realmente de maneira fiel. Seria como um retrato. O imperador chamava esse artista para fazer ali um retrato, a imagem do que ele queria. E a perfeição, né? Essa busca aqui da perfeição. Outra imagem. Agora aqui. Aqui novamente, aqui a Batalha dos Guararapes, como eu falei para vocês, o cuidado mesmo, no caso do rigor, né, a técnica utilizada, certo? As texturas utilizadas aqui, que dava a ideia, né, o reflexo de luz solar, né, pela iluminação você tem ideia aqui do que seria, de que hora do dia se passava, né, então tinha todo esse cuidado. Agora vamos aqui. Mais aqui outra imagem. Pronto. Essa daqui, né, é uma também clássica dos livros de história. No caso, indígenas, né, aqui, uma cena clássica porque é sempre colocado por conta, né, como nós sabemos, do processo de catequização. Né? No caso aqui, os indígenas observando tudo, eles retratam bem aqui o dia a dia, o cotidiano. O que é que aqui tem de academicismo? Se eu estou observando essa imagem, como eu posso classificar? Vai que lá na atividade tem essa imagem e eu peço, né? Destaque características da arte acadêmica brasileira, certo? Então, primeiro ponto, fato histórico, certo? Período colonial, né? No caso aí, essa cena que retrata o dia a dia, o cotidiano dessa época. Okay? Outro ponto, o rigor,
Observe, gente, a riqueza, certo, de detalhes, tá? Detalhes, sombras, tá? Os detalhes aqui, tá? Na obra. É outro ponto aqui, outra característica importante da arte acadêmica, tá? E o que eu posso colocar mais aqui? Técnicas, né? Assim, geralmente o artista fez todo o estudo, né? Ele estudou para saber como fazer algumas técnicas e tudo mais, e fez aqui, pesquisou, analisou, né? No caso, foi até um determinado local para observar tudo e reproduzir a pintura, a imagem, ok? Aqui. Alguma pergunta, Ana? Por enquanto não, Ana. Tá tudo ok. Certo. Já pedi aqui para eles fazerem as perguntas no chat, mas ainda não. Ok. Sim, vocês vão, certo, receber as atividades referentes a este conteúdo, certo? Logo em breve. Aqui, outra. Temos aqui. Se quiser já para a conclusão, tá? Já deu nosso tempo, já está no nosso tempo. Já? Tem certo. uma dúvida aqui, então, Ana. Quer que eu leia logo? Certo. Sim. Por favor. O Isaac está perguntando se esse tipo de arte seguia a beleza e dramaticidade do período helenístico grego, né? Assim, essa questão da arte grega, ele foge um pouco mesmo dessa realidade, certo, Isaac, desse período. Porque lá na arte grega, ele vai muito a questão da perfeição mesmo, o homem como sendo, né, o centro de tudo, aquela perfeição, tá? Que tem resquícios, tá? Mas ele, no caso do Brasil, especificamente aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, ele tem, né, a arte acadêmica pode até ter, realmente faz sentido, mas aqui para a arte brasileira, ela vai focar muito em contexto histórico, fatos históricos. Então, se eu pedir lá pesquisa, né? Pesquisa em imagens referentes à arte acadêmica brasileira. Então, vocês vão encontrar lá, em sua grande maioria, registros de fatos históricos, tá? São muitos. Então, no livro de história de vocês, né, História do Brasil, então, vai estar lá esse registro, tá? Então, tem, mas na brasileira, tá? Nem tanto, ok? Mais alguma pergunta? Não, Ana, só essa. Não? Certo. Então, assim, né? Então, quanto às atividades, né? Como eu estava falando, provavelmente vocês vão ter alguma imagem lá no TD de vocês. Vou fazer perguntas relacionadas, né? O que vocês estão observando aí, conseguem observar na imagem que tem a ver com as características que foram faladas, né, na aula, e vocês vão relatar, né? Então, assim, resumindo, tá? De maneira geral, seria, no caso, arte acadêmica brasileira, retratar fatos históricos, sem deixar de considerar, né, aqui a influência, né, no caso de Dom Pedro, quanto, né, o que era colocado aí nessas imagens, ok? E também a questão da perfeição, né, mas aqui no sentido de retratar, não aquela beleza, né, aquela perfeição da beleza lá grega, como talvez o Isaac colocou aqui, né, aquela perfeição expondo só o belo, mas nos detalhes, gente, a riqueza de detalhes, tá? No caso, observem aqui, né? Os cavalos, crina, né? Você consegue observar pelagem, tudo brilho até, as nuvens, essa riqueza de detalhes, né? Essa beleza na riqueza de detalhes, né? A perfeição, né? Na imagem como um retrato, né? Não só uma pintura, mas que se assemelha aqui a um retrato, quanto à perfeição, ok? Aí, aqui. Alguma consideração, Ana Paula?
Não, Ana, pode concluir a aula. Certo. Então, gente, aqui nós vimos algumas imagens. Eu colocaria aqui para vocês, tá? Principais artistas. Vitor Meirelles, ok? E aqui, Pedro Américo, tá? São os dois grandes nomes, tá? Por um grande período aqui da nossa história, são eles os responsáveis por, né, deixar aí os registros, tanto desse período mesmo aqui, da colonização, contato, experiências com os indígenas, e também a questão mesmo do processo de escravidão, relatos, né, no caso, ele colocava lá na sua tela, né, cenas desse cotidiano, tá? Vocês depois vão ter a oportunidade de ver também imagens relacionadas a esse período, tá? Da escravidão. Então, Pedro Américo e Vitor Meirelles, tá? São os pintores, né, os mais, digamos assim, de maior destaque desse período, tá? Da arte acadêmica brasileira. Espero que vocês tenham compreendido, né, que a arte acadêmica é uma arte que tem rigor, técnica, tá? Tem que ter um preparo. A de vanguarda é algo que vai ser sem regras, certo? Sem tanto rigor técnico, ok? Pronto, Ana, pode finalizar. Vou só passar o código da aula. Pessoal que está assistindo no YouTube, antes da professora Ana fazer o tchau para vocês, o código dessa aula é 8AT03. 8AT03. Pode concluir, Ana. Certo. Pessoal, tá? Obrigada pela participação de vocês, certo? É importante vocês estarem acompanhando, tá? Os slides vão ficar disponíveis, tá? Para vocês tirarem dúvidas quando forem a resolver as atividades também, tá? E pesquisem, tá? Vão atrás, vocês, né, estão num bom caminho. Não deixe de fazer as atividades, tá? E até a próxima aula. Tchau. Vou finalizar só um instantinho.